Almoço sempre de domingo de Páscoa, quase que não deu certo, gente. Ia fazer tudo no fogão a lenha. Então assista até o final pra vocês entenderem, tá bom? Comecei já acendendo fogo. Como vocês sabem, hoje eu nem ia postar vídeo. Eu ia postar vídeo na segunda-feira. Mas só que eu não podia deixar passar em branco, né? O domingo de Páscoa. Então eu falei, eu vou fazer um almoço bem delicioso no fogão a lenha. E vou gravar tudo pro canal, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar. E aí vocês aproveitem e vê, né? Como é o almoço de uma mulher que mora aqui na roça. E aí é isso, gente. Peguei alguns sacos pra poder queimar, pra poder, né, acender o fogo. Porque a madeira, quando tá um pouquinho molhada, ela acaba que demora, né, de pegar o fogo. E assim, gente, quando a gente começa a fazer uma coisa, né, mas lá no meio a gente é surpreendido. E assim, a gente planeja uma coisa, mas Deus planeja outra. Então fica até o final que vocês vão entender. De manhã a gente foi na roça e aí a gente foi lá rapidinho. Quando chegou, eu já fui lá, dei ajeitado no quintal, mas não mostrei pra vocês não. E aí mais pra frente eu vou mostrar, né, meu esposo também vai roçar. Então, quando ele for roçar, eu mostro pra vocês. E aí é isso, gente, mostrei pra vocês o fogão que já tinha pegado. E assim, a princípio eu só ia fazer um feijão mesmo, então por isso que eu nem comecei o vídeo muito cedinho, que eu falei, vou fazer só um feijão. E aí eu falei, depois eu gravo o pessoal lá o feijão que eu fiz e pronto. Só que eu não tava nem lembrando, né? Falei, nem tava lembrando que hoje é Páscoa. Só que depois eu lembrei, falei, não, gente, hoje é domingo de Páscoa. Falei, vou fazer um almoço. E aí, gente, eu mexi lá fora rapidinho. E aí eu ia colocar coentro e cebola, né? Cebolinha na broba. Só que aí, gente, eu ia no rio buscar. Mas depois vocês vão entender o porquê que eu não fui, né? E aí eu vim cá pra dentro. E assim, gente, mais pra frente vocês vão ver que a imagem vai ficar um pouco escura. Aí eu tive que ligar o flash, porque eu fechei a janela e acabou que ficou tudo escuro. Aí vocês vão falar, ué, mas você não ia fazer no fogão a lenha? Calma que vocês vão entender. E aí, gente, eu vim escolher o feijão. Coloquei bastante, porque, gente, cozinhar feijão quase todos os dias não é mole não, né? Aí eu falei, eu vou cozinhar logo bastante, que eu coloco na geladeira, na vasilha, coloco lá no congelador, e aí dura bastante, né? A broba também, gente, resolvi, minha esposa falou, né, faz uma broba, aí aproveitei também fiz uma broba pra gente comer. Essa aí, gente, não é a brobinha, é a broba, tá bom? Que a brobinha eu não gosto não. E aí é isso, gente. Assim, eu nunca comi, mas eu falo que eu não gosto. Acho que vocês entenderam? É quando a gente não gosta de uma coisa só porque você viu ali. Mas eu nunca provei a brobinha não, gente. Mas eu falo que eu não gosto, que eu nunca provei. E aí eu já vim lavar o feijão. O toicinho já tava fritando lá no fogo. E aí eu adiantei com o feijão aí, porque senão, né, gente, ia acabar torrando. Aí eu vim, gente, o fogo tinha apagado, soprei de novo, soprei bem soprado. Como eu disse, a lenha quando tá um pouquinho molhada, ela dá um pouquinho de trabalho pra pegar. Mas depois que pega também não tem que segura, né? E aí vocês viram o fogão. E aí eu vim, mexi, coloquei logo também o feijão. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu faço meu feijão desse jeito. Quem me acompanha aqui já vê que eu faço desse jeito. Primeiro eu frito o corate um pouquinho, né? Coloco o feijão, aí eu coloco água, coloco um pouquinho de sal e um pouquinho de tinta. Porque eu não gosto de ver feijão branco. E assim, o feijão que a gente compra é dessa cor, então eu coloco um pouquinho de tinta, né? E aí eu deixo pra temperar na hora que eu vou, que cozinha, eu coloco em outra panela, frito o toicinho. Vocês vão ver mais pra frente, né? E aí, enquanto o feijão tava no fogo, eu resolvi cortar a broba. E aí eu tava pensando, eu falei, será que eu corto ela toda? Mas eu falei, se eu cozinhar toda, vai ficar muito grande. Aí vocês veem, gente, que coisa mais linda, né? Uma coisa bonita mesmo. E aí, gente, a gente comprou, comprou 3 abrobas, né? Mas era R$ 4 cada uma. Só que aí um rapaz colocou, né, de agrado, porque como as outras eram pequenininhas demais. E aí veio 3 abóbora. Uma da madura, aí a gente vai deixar comer cozida com leite. E aproveitar também para tirar a semente, né? Pra mim poder plantar mais pra frente. E é isso, gente. Aí eu fui tirar a casca já da broba. Deu essas pouquinho talhadas, gente. Mas deu bastante a broba. Vocês vão ver mais pra frente. Então fiquem até o final pra você acompanhar, tá bom? E hoje, gente, vai ser um vídeo só de almoço mesmo. Então se você gosta de vídeo de almoço, fica até o final. Mas se você não gostar de ver, fica à vontade, tá bom, gente? Mas assim, o vídeo de hoje é só almoço mesmo de domingo. Porque tem várias inscritas que gostam, né? E pede. E fala que gosta de ver, né? E fala também, né? Como que é, né? O almoço de uma pessoa que mora na roça. Mas assim, gente, basicamente igual das pessoas que moram na cidade, né? Mas se Deus quiser, mais pra frente eu quero fazer um almoço com coisas que eu plantei, né? Aqui em casa. Então, bora acompanhar, gente. E a cozinha nesse estado, né? Eu falei, eu não vou organizar a casa agora, porque se eu organizar, eu vou ficar muito confusa. Eu não sei se eu vou fazer uma coisa ou faço outra, né? Mas nesse vídeo, gente, eu gravei lavando louça, limpando pia, limpando fogão. Não mostrei pra vocês, porque senão ia ficar um vídeo muito confuso. Aí não ia saber se era um vídeo de almoço, se era de rotina. Então eu falei, aí eu gravei pra deixar postar vocês no próximo vídeo, porque, né, gente, é bom a gente gravar, que vai que amanhã não dá pra gravar lavando louça, já gravei hoje. Terminando aí, gente, já vim cortar
eu cortei, gente, bem fininho pra ver se cozinhava bastante, porque assim, quando eu faço abroba, eu corto, gente, bem fininho. Mas antes eu cortava muito grosso, então demorava muito de cozinhar. E assim, gente, uma coisa que eu amo fazer, não sei vocês, comenta aqui. Eu gosto de cortar abroba, cortar mamão, chuchu. Eu gosto de cortar essas coisas, eu amo, sabe? É tão legal. Então assim, comenta aqui se vocês gostam de cortar também. E comenta aqui como foi seu domingo de Páscoa, se você passou na sua casa mesmo, se você fez algum almoço especial. Comenta que eu vou gostar muito de saber, viu? Que eu gosto de ver vocês comentando, vocês interagindo. E aí a gente fica mais próximo, né, das minhas inscritas. E é isso, gente. Aí vocês veem, a mesa tava nesse estado. Mas eu organizei, né, gente, depois. Aí eu falei assim, mas não vou deixar nesse vídeo não, senão ia ficar muito longo e também ia ficar um pouco confuso pra vocês. Quero pedir desculpa também, né, que no vídeo passado teve um inscrito que comentou, falou que o vídeo ficou um pouco confuso. E também teve outro inscrito que comentou também que o vídeo ficou travando algumas partes. Então, é porque eu coloco aqueles coração piscando. Acho que acabar com isso, né, acabou que ficou travando. Vocês viram, eu saí correndo e, gente, começou a chover. E aí eu saí correndo pra pegar a panela de pressão. E aí eu fui colocar no gás. Eu já tinha limpado o fogão, vocês verem, tá limpinho. Mas eu não deixei aqui pra vocês verem, tá bom? Aí eu vou deixar no próximo vídeo vocês verem. Aí a chuva começou a engrossar, gente, o fogo começou a apagar. Eu falei, quer saber de uma? Vou fazer no gás mesmo. Era pra ser um almoço simples, morando na roça, domingo de Páscoa no fogão a lenha. Mas acabar, gente, que foi isso tudo menos o fogão a lenha, né? Imprevisto acontece, gente. Mas graças a Deus, né, que choveu. E aí, gente, já vim tirar também a capelinha do alho pra mim poder pisar. Tirei logo bastante para fazer pra abóbora, pro arroz e pro feijão. Então, já fiz completo. Logo em seguida, já vim descascar, gente, a minha cenoura, pra poder pôr no arroz. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu tenho esse negocinho, ele é maravilhoso para descascar. Pra quem não sabe, antes de mudar aqui pra casa, gente, eu comprei várias coisas, né? De casa, assim, tipo vasilhas, utensílios, essas coisas eu comprei. E aí já tem alguns anos que eu tenho e quase não uso, gente. E agora que eu tô usando bastante por conta, né, que eu tô cozinhando cenoura. E aí eu peguei esse pratinho pra mim poder cortar dentro a cenoura. Já fui deixando algumas coisas, gente, já reservado pra mim poder fazer na hora. Porque se eu fosse cortar cebola, cortar cenoura na hora ali, ia acabar que o tempero ia queimar, né? E assim, a comida hoje eu fiz tudo com toicinho. Então comenta aqui se vocês gostam, né, de comida feita no toicinho. E assim, gente, como vocês viram aí, começou a chover, o que eu falei? Eu falei, vou poder de casa. Então foi por isso, né, que eu não fui lá no Rio também buscar o coentro e nem a cebola, né? Porque assim, na hora que eu tava cozinhando, fazendo almoço, aí, como vocês viram, começou a chover, eu punha tudo dentro de casa, né? Com tudo não, gente, só o feijão, porque os outros eu já ia começar. Só que quando começou a chover, eu falei, não, vou ter que pôr aqui dentro de casa mesmo. E aí não deu pra mim ir na roça buscar o coentro e a cebolinha que a minha cunhada plantou, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu ainda não plantei, mas minha cunhada tem lá na roça, embaixo do pé de manga, mas eu não pude buscar, né? Por conta disso. Aí eu já vim fritar o toicinho também pra mim fazer o arroz. Eu não gosto, gente, de deixar o toicinho dentro, porque assim, fica tipo, ele fica mole quando a gente joga água. E aí acaba que ninguém vai comer. Então, por isso que eu tiro. A imagem ficou tipo assim, gente, parecendo um negocinho por conta da fumacinha da panela de pressão, que eu tirei o ar. E eu tô usando a mesma panela, gente, que aquele dia saiu o pito, que melou a cozinha toda, né? Mas é a que eu tenho, gente. Falei, vou usar ela mesmo. E aí, terminando de fritar o toicinho, eu tirei pra gente poder, né, comer depois. Que foi que eu coloquei junto lá com a mortandela. Então eu fiz isso junto, né? Vocês vão ver que eu fritei a mistura no final. Tinha peixe também, gente, mas quando a gente comeu peixe essa semana toda, eu falei, não vou comer peixe hoje não. Porque assim, o peixe que tem aqui é com martã. Eu não gosto, né? Eu não como, não gosto muito não, gente, tem muita espinha. Mas meu esposo ama, né? Mas aí qualquer dia desse eu faço e mostro pra vocês. Aí eu falei assim, porque é bom com coentro, cebolinha, né? Que fica maravilhoso. Aí o feijão eu olhei, gente, vi que tava durinho, coloquei mais um pouquinho de água. Aí eu já vim temperar o meu arroz. Aí eu fritei, tirei o toicinho, coloquei sal pisado com alho. E aí eu deixei dar uma douradinha pra mim poder acrescentar, gente, a cenoura. Já vou estar mostrando vocês, porque eu gosto de colocar a cenoura e depois eu coloco o arroz, senão tudo faz, gente. Pra mim não tem isso não, sabe? Mas aí coloquei arroz também. E aí eu mexi, porque você sabe que tem que mexer bem mexido, porque senão a gente não entra aquele sabor, né? Então comenta aqui se vocês, né, faz o arroz desse jeito, ou comenta o jeito que vocês fazem, que isso ajuda demais no vídeo. Depois que eu coloquei a água, aí eu mostrei pra vocês, gente, ó, e engrossou bastante a chuva, ainda juntou um pouquinho de água na caixa e no chão. Aí vocês veem, né, que vista maravilhosa, chovendo, isso é muito bom. E aí eu já vim cortar o pimentão, pimentão, é um dos dois, gente, pimentão, pra mim colocar na abóbora.
É assim, gente, eu não como, eu não gosto, mas o que que eu faço? Eu corto bem fininho pra ele acabar sumir, né, dentro da abóbora. Como ele é vermelho, se eu for comer e for ver vermelho lá, eu nem vou me atentar porque é parecido com a abóbora. Então, por isso que eu cortei bem pequenininho. Eu já cortei no prato, porque na hora que eu fosse temperar a abóbora, já tinha tudo ali junto, já cortado. Aí eu cortei a cebola também bem pequenininha, porque eu não gosto de cebola. Eu sou uma daquela mulher, gente, que não come quase nada. E aí eu sou muito ruim pra comer, eu falei, vou cortar a cebola bem pequenininha também. Meu esposo gosta, mas eu também não gosto. Mas vocês sabem, né, for fazer comida sem cebola, sem pimentão, haja, né, comida, vai ficar muito ruim. E aí eu falei assim, não, quer saber de uma? Vou tocar cebola, mas cortei bem pequenininha, bem picadinha. E logo em seguida já vim aqui pro fogo, vim fritar o toicinho, né, pra mim fazer a abóbora. Porque foi tudo feito com toicinho, gente, e a comida ficou deliciosa. Vocês tinham que estar aqui, né? Aí dei uma pausa rapidinho, voltei com vocês com a abóbora aí dentro d'água. Eu faço assim, gente, minha mãe fazia assim também, né? Só que a minha, eu cortei bem pequenininha, gente, a abóbora, porque assim, eu fiquei com medo de não cozinhar, de demorar, ou de ficar um cozido, outro cru. Então eu falei, eu vou cortar bem pequenininha. E aí eu temperei, coloquei tinta, cominho. E assim, gente, mas ficou muito boa mesmo, né? E aí eu falei assim, eu fui ver o gosto do sal. E aí eu coloquei um pouco de sal, porque eu não coloquei muito, porque eu falei, vai que fica saguada. Porque pra mim, sagar uma comida daqui pra ali, né? Aí eu coloquei só um pouco de sal e ficou assim, maravilhoso, ficou delicioso. Aí vocês falam, mas por que isso de comida? Porque assim, já fiz pra meio-dia e pra noite, porque na parte da tarde eu ia organizar a casa. Aí eu falei, vou ficar parando fazer janta, não. Já fiz logo pra tudo, né, gente? E assim, só foi eu, meu esposo, meu filho e minha sobrinha, né, que almoçou aqui em casa. E é isso, gente, porque, como vocês sabem, quarta, quinta e sexta a gente comeu fora, né? Aí eu falei, vou fazer um almoço aqui domingo pra gente. Fui fazer um suquinho também de maracujá, porque suco de maracujá os povos falam que é bom pra acalmar e tudo. Mas é bom mesmo pra dormir, gente, porque você beber um suco de maracujá, bate aquele sono. Mas assim, gente, eu quando edito o vídeo deitada, rapidinho o sono vem, eu durmo. E aí depois eu vou mexer em vídeo. Mas hoje eu falei, não, eu tenho que soltar esse vídeo pro pessoal. Vou sentar na cadeira, sentei aqui na cozinha, tô editando esse vídeo pra vocês. E aí eu coloquei bastante maracujá, por conta que a mostrar pequenininha. E aí eu coloquei as maracujá. Depois eu vou colocar água, açúcar e coloco pra bater. E na hora de coar, gente, eu levei uns 7 minutos, porque a peneira, eu tenho duas peneiras que eu mostrei pra vocês, mas uma tava com semente de pimentão e outra de tomate. Só que a de tomate, ela grudou um pouquinho, então ia demorar pra sair. Então aproveitei, peguei a que tá com pimentão e demora bastante, e demora bastante de, sabe, de descer o caldo, porque o buraco é bem pequenininho. Coloquei um pouco de açúcar, mexi um pouquinho, aí eu já vim bater, mostrei pra vocês. E eu bati bem batido mesmo, gente, porque senão... Porque assim, gente, quando eu bato bem batido, a semente quebra bastante, mas só que aquele gosto sai, né, o gosto do maracujá mesmo. E aí eu vim gravando vocês, como eu tava falando, levei 7 minutos, gente, coando o suco. E aí eu acelerei bastante, que senão eu ia levar o dia todinho aqui só batendo, né? E assim, gente, eu amo gravar esse vídeo de almoço pra vocês. É difícil gravar? Porque, gente... Gravar fazendo almoço leva tempo, porque você tem que posicionar seu lado de um canto, de outro. E eu até que achei ligeiro, que eu pensei que esse almoço ia sair lá pra 3 horas. E graças a Deus saiu, gente, bem cedo. E a gente almoçou. Então, assim, eu acho que eu andei rápido gravando pra vocês. Então, assim, valorizem, deixa o like e se inscreva se você for novo ou nova por aqui, tá bom? Mas eu quero estar trazendo mais vídeo de rotina, mais de vlog pra vocês, mostrando meu almoço mesmo, que eu sei que vocês gostam, né, de estar acompanhando. E assim, se você estiver fazendo seu almoço aí também, comenta que você tá fazendo na hora, tá bom? É isso, gente, coloquei água, coloquei um pouco de açúcar, aí experimentei, né, vi que tava meio sem doce, coloquei um pouquinho. E pronto, logo em seguida eu vim pra onde? Cortar tomate, gente. E assim, eu não pauso, né, nada pra mim conversar com vocês, já vou conversando direto, então por isso que eu canso um pouquinho, né? Cortei o tomate, cortei só isso aí mesmo, porque Miguel não come e nem a sobrinha dele, só foi eu e meu esposo. Então, até que eu achei que tava bastante, mas a gente conseguiu, comeu tudo. E graças a Deus eu amo tomate, gente, é uma coisa que nós gostamos bastante. E tomate é bom também, gente, você fazer uma farofinha de mortadela com toicinho, um ovo ali no meio e tomate com farinha, gente, não tem coisa melhor. É uma delícia, então faz na sua casa, depois comenta aqui, falando se vocês, o que vocês acharam. E aí, gente, eu vim pra onde? Vim descascar essa batatinha, resolvi fazer a batatinha frita. Gente, enche de óleo? Enche, mas eu amo, gente, é muito bom. E assim, eu tenho um negocinho que eu corto, ele fica bem fininho. Só que na hora, gente, que eu fui cortar, tava ficando fino demais. Eu falei, não, desse jeito aqui eu vou levar o dia todo fritando. E ainda é perigoso queimar, porque eu não tenho nenhuma concha assim com buraco pra poder pegar, pra descer o óleo. Então ia demorar bastante, então eu cortei na mão mesmo. Ficou um pouquinho grosso, né, mas ficou muito bom, gente. A gente comeu no almoço.
E aí no final vocês vão ver como é que elas ficou. Mas o negocinho que eu tenho, eu nem mostrei com você, que o frango não deu certo, porque tá muito fino. E esse negócio que eu ganhei, serve pra cortar carne também, né, pra ficar bem fina. Mas aí, gente, já viu aí o feijão? Aí tava bom? Não, não tava bom não, coloquei mais água. Porque assim, gente, eu edito o vídeo, eu tiro o som, acelero, corto algumas partes, depois eu venho narrando. E aí, às vezes, eu não sei qual foi o processo ali, então é o que eu esqueço. E aí... E aí, gente, o pessoal fala que é muito bom colocar água gelada pra a batatinha não escurecer. Assim os povo diz, né? Então, se o povo fala, aí eu fui, coloquei água gelada e fui cortando na mão mesmo. Algumas partes ficou grossa, outras ficou mais fina, mas aí cortei aí tudinho. Cortei duas, porque como era pra nós tudo, né? Às vezes, gente, sabe o que eu faço? Eu corto, faço só pra gente comer aqui em casa mesmo, sem comida, sem nada, sabe? Jogo um salzinho ali. E aí fica maravilhoso. Mas eu gosto de fazer assim quando é com o negócio que eu tô falando, porque fica bem fininha e aí fica crocante. Mas o pior é que fica fino demais. E aí não tá, né, gente, pra ficar o dia todo aí mexendo com batatinha, não. Tinha muito como fazer. Aí por isso que eu cortei mais grossinha mesmo na mão. E essa faquinha, gente, é maravilhosa. Ela é boa demais pra mexer na cozinha. Terminando, eu vim pra onde? Vim ajeitar essa mesa, pra poder colocar as panelas em cima da mesa. E mostrar, né, gente, pra vocês, tirar uma foto, né, mais profissional. E aí eu fui tirando tudo, ajeitando de um canto pra outro. Nem repara, gente, já minha cozinha aí, porque eu não tinha ajeitado nada. O vídeo foi só cuidando do almoço. Então, assim, a única coisa que eu fiz foi lavar prato, limpar o fogão mesmo. Porque eu falei assim, vou fazer no fogão a lenha, vou limpar o fogão e deixar aqui limpinho. Mas não, gente, não deu certo cozinhar lá fora e por isso. Aí eu vim dobrar o pano de prato pra poder pôr a panela pra não queimar minha toalha assim de cara. Coloquei aí arroz primeiro. Depois eu já vim pra cá, né, colocar um pouquinho de óleo pra fritar a batatinha. Coloquei bem pouquinho óleo, gente, porque foi fritando e quando precisava um pouquinho eu colocava. Mas não precisou muito não. E aí eu vim colocar escorredor com essa vasilha para o óleo poder escorrer. Não tinha papel toalha, então por isso que eu não coloquei, porque muita gente coloca nisso, que é muito bom. E você disse que gosta, né, de me ver narrando, então por isso que eu tô narrando. Não coloquei música, nada disso, porque eu precisava explicar a vocês também, né, gente, o vídeo, como é que é. Então, assim, é isso. E coloquei a batatinha e a prova tava quase boa já. Eu acho que eu coloquei um tanto de água normal, né? Foi bom, porque não ficou aguada, né? Cheia de água. Aí eu mexi pra ver se tava bom. E é isso, gente. Mexo em um canto, mexo de outro. Eu sou desse jeito, né? Vou fazendo uma coisa, fazendo outra, tudo ao mesmo tempo. A gente, né, mil e uma utilidades. Começa a fazer uma coisa, já tá em outra. E como eu tava falando, né, o quintal, já comecei a dar uma mexidinha no quintal. E aí, meu esposo vai roçar. Então, se Deus quiser, já vai ter vídeo aqui no canal mostrando tudo pra vocês. Que vocês sabem que eu gosto, né, de ver meu quintal limpinho. Eu tava agoniada com aquele mato grande, mas agora que choveu, ficou mole, né, pra gente poder arrancar com a mão. Então, eu tô mais preocupada. E é isso, gente. Meu pé de maracujá também tá bonitinho. Eu tenho que mostrar aqui pra vocês verem como é que tá cheio de guiso. E aí, gente, terminando. Aí já era as últimas, né? As pequenininhas. Aí eu vim tirar. Mas antes, né, eu coloquei esse toicinho pra fritar. E aí deixei fritando e vim tirar a batatinha que tava dentro da panela. Coloquei a panela no forno também, porque tava quente a gordura, pra gente não poder esbarrar e acabar queimando. E aí caiu uma em cima do fogão. E aí eu vim mexer o toicinho aí da panela, que era pra temperar o feijão, né? E aí eu tiro o toicinho também, gente, não deixo não. Porque no feijão acaba que a gente fica molengo, né? Fica muito pequenininho e eu não gosto. Aí eu fritei, fui apertando assim pra sair o óleo, pra ficar bem fritado. E assim, gente, ficou uma comida deliciosa. No final vocês vão ver, vocês vão se surpreender, viu? Ah, e eu quero que você me dê uma nota de 0 a 10, olhando assim pelo celular, qual nota você me dá, viu? Do almoço. E eu acho que eu vou ganhar 10, porque assim, ficou maravilhoso. Todo mundo gostou, todo mundo comeu, né? João Miguel não comeu tomate, que ele não gosta, não quis abroba. A minha sobrinha também não quis. E aí, gente, nessa parte aí eu já fui colocar a mortandela pra fritar. E assim, gente, não gravei muito nessa parte porque era só fritou e pronto, né? E aí eu já vim acender o fogo aí do feijão pra poder mexer. O feijão grudou um pouquinho na panela, mas foi bem pouquinho mesmo. Nem chegou a queimar, nada disso. E graças a Deus, né, gente, ficou muito bom. E eu faço desse jeito, gente. Depois que cozinho o feijão, eu viro tudo na panela com toicinho, com a gordura do toicinho, alho e sal pisado. Virei aí, mostrei vocês, tirei tudo. Aí eu provei depois pra ver o sal, né, ver se tava bom. E ficou muito bom. Não ficou nem saguado, nem sem sal. E eu mexi, mostrei vocês. E depois coloquei tudo em cima da mesa, tirei foto, mostrei vocês. Aí vocês vão ver, né, tudo que eu fiz. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado esse almoço.
Nosso almoço, gente, de domingo de Páscoa. Agora são meio-dia 17. Era pra fazer tudo lá fora, né? Como vocês viram, começou a chover. Então eu tive que concluir tudo aqui, tá bom? No fogão a gás. Aqui eu fiz mortandela com toicinho. Tem peixe, mas a gente comeu peixe a semana toda. Eu falei, vou fazer peixe não. E aqui tem batatinha que eu fritei. Arroz com cenoura. Aqui tem abóbora. É tudo feito com toicinho, viu, gente? Um feijãozinho. É que o negócio tá meio quente, ó. Feijãozinho bem gostoso mesmo. Aqui tem um suco de maracujá, a farinha e tomate. E assim, gente, você vai almoçar eu, meu esposo, meu filho e a nossa sobrinha, tá bom? Mas é isso, gente, ó. Já fiz já pra dar pra de noite, graças a Deus. E, gente, o almoço pelo jeito tá delicioso. A abóbora vai sobrar bastante, arroz, porque nós comemos pouco, né? E feijão. E assim, graças a Deus, né, gente? Que Deus não deixe, né, faltar o almoço na nossa mesa, na mesa de vocês, e que vocês possam, né, todos os dias almoçar essa comida maravilhosa. Então, assim, sintam-se todos servidos. E é isso, agora eu vou almoçar aqui. Ai, gente, que delícia, viu? Essa abóbora tá maravilhosa. E é isso, ó. Agora vamos almoçar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu nem sei que tamanho ficou esse vídeo, né, que eu já tô fazendo a finalização. Terminei de almoçar agora e, gente, tava muito delicioso, né? E assim, eu ia postar outro vídeo pra vocês, mas eu não podia, né, deixar passar em branco hoje, né, domingo de Páscoa. Então eu falei, vou fazer um almoço bem delicioso aqui pra nós. E assim, gente, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até o final. E como eu disse, né, que hoje eu não ia postar vídeo, mas aí eu gravei nesse almoço. Acho que vocês vão gostar muito de ter acompanhado, né? E aí eu vou estar postando hoje no domingo. E aí amanhã a gente volta, né, com outro vídeo, se Deus quiser. E assim, gente, foi um vídeo mesmo só fazendo o almoço. Como vocês viram, eu fazendo tudo no fogão a lenha. Parece aquele almoço, sabe, delicioso fogão a lenha. Só que choveu, molhou. Aí eu tive que fazer tudo aqui no gás mesmo, tá bom? Mas ficou muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado. Feliz Páscoa aqui para todos vocês que estão acompanhando. E espero que o dia de vocês também tenha sido muito abençoado, tá bom? Então é isso. Deixa o like se você não deixou. Se inscreva também se você for novo ou nova por aqui. Tchau e até amanhã, se Deus quiser. Feliz Páscoa para todos vocês. Ficam todos com Deus.